Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A nossa quinta exposição se refere ao capítulo 5, versículo 3, parte A. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 3, parte A do versículo. Amém? Diz assim a parte A do versículo 3. Bem-aventurados. Esse é o texto da nossa pregação de hoje. Para que a gente possa contextualizar, vamos ler os versos anteriores, que foram os versos da semana passada. Na semana passada nós estudamos o versículo 1 e 2, né? Que dizia assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo, aí entramos na palavra de hoje, que é bem-aventurados. Somente a parte A do versículo 3. Na semana passada, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de compreender um desenho que Mateus fez da cena de Jesus no monte. Nós temos como se Mateus estivesse desenhando para nós, pintando um quadro, onde nós pudéssemos enxergar ali o que estava acontecendo. Mateus ele vai descrevendo de forma muito delicada e detalhada aquilo que ele viu com seus próprios olhos. Ele viu Jesus subir na encosta do monte, ficar num local mais alto do que os demais. Ele viu os seus discípulos, e ele também faz isso, se assentarem nas proximidades de Jesus, e ele viu uma grande multidão afluindo naquela direção, sentando ali mais adiante, e ele viu Jesus se colocar de pé entre os discípulos e começar a ensinar aquilo que seria o maior ensino da história da humanidade, que alguns chamam de ética do reino de Deus, ou sermão da montanha, sermão do monte. Nós vimos o porquê que Jesus ele se aproxima dos discípulos, o porquê que ele se coloca sentado diante deles. Nós vimos o porquê que Jesus vai para um lugar mais alto, para que a sua voz pudesse se propagar. Nós vamos tentar hoje exemplificar um pouco mais desse detalhe do monte, que leva o nome até a própria pregação. Nós vimos o porquê que Mateus descreve que Jesus começa a ensinar, mas ele dá um detalhe de que Jesus ele abre a boca e começa a proferir aquelas palavras daquele ensino. Possivelmente nesse momento aqui, a pregação ela tenha girado em torno apenas das bem-aventuranças, que é o nosso primeiro bloco, Nós vamos estudar cada bem-aventurança em cada quinta-feira aqui. E possivelmente Mateus ele agregou outros textos como a luz do mundo, o sal da terra, que nós vamos também dar continuidade até o final do capítulo 7. E por último, nós tivemos a capacidade de entender aquilo que, por exemplo, John MacArthur fala, que o negócio de Jesus é sobre a felicidade. O que Jesus veio fazer foi implementar um reino que tinha como princípio a felicidade. E nós dividimos em 3 fundamentos essa felicidade, 3 características, que são fundamentais para que a felicidade seja de fato felicidade, A felicidade, ela é, em primeiro lugar, uma correta relação com Deus, nós aprendemos isso, A forma com a qual eu me aproximo de Deus, a forma com a qual eu me coloco diante de Deus, reflete a felicidade que eu tenho em minha vida. A felicidade, ela é uma correta relação consigo mesmo, É uma relação que você tem em cuidar da sua alma, em cuidar do seu coração, em cuidar do seu espírito. Hoje, a doença que mais aflige a humanidade é a doença da alma.
né? A depressão, a angústia é a doença hoje que mais aflige o mundo inteiro e se exacerbou por conta desse período que nós enfrentamos de 2 anos aí, né, de pandemia, onde a alma das pessoas foi afligida, né? O medo, né, a insegurança, a falta de informação, a desinformação foi com certeza uma ferramenta do inimigo para tirar a felicidade dentro do coração das pessoas, né? Então a felicidade ela é estabelecida nessa tríade, com Deus, consigo mesmo e em terceiro, com o próximo. A felicidade ela é relacional, né? A sua felicidade ela vai ser fundamentada também nas suas relações com o seu próximo. E o cristianismo se baseia nas inter-relações. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, né? O que eu estou te ensinando aqui, na verdade, o que eu estou expondo para você, você poderia muito bem estudar sozinho lá na sua casa, pegar alguns vídeos da internet, né? E você tem intelectualidade para isso, você poderia aprender tranquilamente. Só que o fato de estarmos juntos aqui, reunidos, né, congregados, nós estamos exercitando um dos fundamentos do cristianismo, que é o relacionamento. E esse relacionamento nos traz felicidade. Quem que não sai daqui feliz? Quem que não volta para sua casa alegre depois de estarmos juntos aqui na quinta-feira? Você pode até vir para cá, né? Mais ou menos, não, estou cansado hoje, né? Não estou muito legal, o dia hoje não foi muito bom, né? Estou com um parente no hospital, minha vida está assim, assim. Mas quando você chega aqui, né? O relacionamento te faz sair de forma diferente, né? Então, baseado nesses 3 princípios, né? Nós vamos estabelecer uma premissa daquilo que Mateus vai descrever sobre essa introdução do sermão, que são as bem-aventuranças. O versículo 3, né, na sua parte A, ele fala, bem-aventurado. Charles Spurgeon, ele é muito enfático em dizer que o Novo Testamento ele é aberto com a bem-aventurança. E ele vai mais além, ele fala assim, se o Antigo Testamento terminou com a maldição, o Novo Testamento se abre com a bem-aventurança. Se você for lá no Antigo Testamento, né, em Malaquias, a última palavra que é descrita no Antigo Testamento é maldição. Já pensou se Jesus não tivesse vindo à Terra? Né? Nós iríamos ter em nossas mãos apenas o Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento termina exatamente com isso, com maldição. Qual seria o nosso fundamento de esperança, né? Nós temos hoje o complemento, né, da Sagrada Escritura, que é o Novo Testamento, que, como Charles Spurgeon diz, se abre com a bem-aventurança. Thomas Watson, um grande pregador também, ele diz o seguinte sobre Jesus e a sua pregação da bem-aventurança. Suas palavras são verdadeiros oráculos, suas obras legítimos milagres, sua vida um modelo e a sua morte o verdadeiro sacrifício. Jesus, ele não apenas falou, Jesus, ele viveu a palavra, até porque nós sabemos que ele era o Verbo encarnado, né? Então, o que Jesus ele vem para esclarecer e para ensinar, né, no Sermão do Monte, não é apenas a maior pregação da história da humanidade, e isso é um fato. Se você pegar todas as religiões, não existe uma pregação que é consenso daquela religião, que aquela religião olha e fala, não, Buda pregou sobre isso, isso aqui é a maior pregação. Não, Maomé pregou esse texto aqui, isso aqui, não. Pelo contrário, até as outras demais religiões entram em consenso quando o contexto é qual é a maior pregação da história da humanidade? É o Sermão do Monte. E ele não é apenas a maior pregação da história da humanidade, porque foi uma pregação bonita, mas pelo fato da pessoa que proferiu estas palavras, que foi Jesus Cristo, que foi o maior pregador. Então nós temos a maior pregação proferida pelo maior pregador, que não era apenas um homem bom de oratória. Jesus não era apenas um bom mestre, ele não era apenas um bom orador, ele não apenas falava palavras bonitas, ele era a própria pregação dele. Você está entendendo isso? Eu
na minha pecaminosidade, na minha essência pervertida, destruída de homem pecador que sou, eu nunca, em momento algum, conseguirei pregar para você aquilo que eu sou. Eu prego para você aquilo que eu tento ser, aquilo que eu luto para ser todos os meus dias. Jesus não. Jesus, ele pregou legitimamente aquilo que ele era, porque ele era o Verbo. No princípio era o Verbo. Nós aprendemos isso com João, né? E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Jesus, que se encarnou entre nós, que tabernaculou entre nós. Então, nós não temos apenas uma grande palavra, apenas um grande pregador. Nós temos, de fato, a maior de todas as pregações da história da humanidade. E que foi feita num monte, não ao acaso, não apenas para que a voz de Jesus sonoramente chegasse a uma distância maior. Nós temos Jesus no monte de uma forma muito simbólica, mas muito simbólica. E nós podemos investigar isso de forma muito clássica. Se nós pegarmos na Bíblia, e aí nós vamos começar a observar aqui o dedo de Mateus, né, nos deixando isso muito claro, né, e corroborando aquilo que os profetas disseram e aquilo que o Antigo Testamento disse. Quem foi no Antigo Testamento que trouxe os mandamentos para o povo de Deus? Moisés. De onde que Moisés trouxe esses mandamentos? De cima de um monte. Mateus está descrevendo aqui que Jesus vem não apenas imitando, mimetizando Moisés, ele vem para ser muito mais do que Moisés, vem para tomar o lugar de Moisés, ele vem para ser o mais do que o novo Moisés, ele vem para trazer o novo mandamento, um grande mandamento. Jesus estava vindo e deliberando da onde? Do monte. Era para o judeu que conhecia, né, o Antigo Testamento, que entendia o Antigo Testamento, isso aqui estava ficando muito claro. Às vezes nós, né, que não somos da cultura judaizante, né, a gente passa os olhos por isso aqui e talvez você nunca comparou, né, Jesus com Moisés. E aqui é uma figura clara de Jesus como aquele que está trazendo e nos dando um novo e maior mandamento, que lá na frente ele vai falar, né? Novo mandamento vos dou. E nós sabemos qual será esse mandamento que ele vai trazer. Segundo, no monte há uma contraposição de algo que acabara de acontecer. Nós fizemos um panorama do capítulo 4. E o que nós vimos lá no capítulo 4? Você lembra? Jesus foi levado para ser o quê? Exato, tentado, né? Lá no deserto, né? Que bom que você está escutando lá no YouTube, né? Para lembrar e chegar aqui afiado. Né? Jesus foi levado para o deserto. E lá no deserto, né? O diabo colocou ele em qual lugar? Muito bom, no topo da montanha. Para que ele coloca ele lá no topo da montanha? Exatamente para que ele pudesse ver toda a cidade. E lá o diabo faz uma promessa, né? Uma promessa de um estelionatário. Né? Olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso que você está fazendo. Colocou ele no monte. Falou assim, eu vou te dar essa autoridade, né? Para tentar Jesus ali no monte. Jesus, agora, ele sobe no monte não para ser tentado, mas para mostrar que ele era de fato o Filho de Deus, irrepreensível, sem pecado, sem erro algum. E por último, a importância desse monte aqui, que eu citei também na semana passada. Jesus, ele está pregando ali, do local mais alto, na proximidade de Jesus se ajuntam quem? Os seus talmidins, os seus discípulos, e a multidão senta mais a distante. Aqueles que sentam na proximidade de Jesus foram aqueles que foram escolhidos para ouvir aquela palavra. E seriam eles que iriam propagar aquela palavra. Jesus escolheu aqueles homens ali. Nós vemos de forma muito clara o motivo pelo qual Jesus vem. Jesus vem para os seus, para aqueles que o Pai escolheu desde a eternidade. Jesus não veio para morrer por todos? Não. Jesus veio para morrer pelos escolhidos.
Isso é algo que tem que ficar muito claro ao nosso coração. Jesus não prega para toda a multidão, Jesus prega para os seus discípulos. É por isso que eu e você, como discípulos, precisamos estar na igreja, que é onde a presença de Deus está. É por isso que eu e você, como discípulos, não podemos nos envolver com a multidão. A multidão fica em casa assistindo pela internet. A multidão está entrando no metaverso para assistir o culto pelo metaverso agora, né? A multidão hoje assiste, virou membro de YouTube, né? Ele oferta pela casa dele, né? Ele comete o sacrilégio de falar que está fazendo uma santa ceia para ele sozinho lá na casa dele, né? Essa é a multidão. Nós não somos multidão. Por isso que nós precisamos estar aos pés de Jesus. Nós precisamos estar ali ouvindo a palavra dele. E eu falei isso na semana passada e eu vou concluir isso. A mesma multidão que estava ali ao redor ouvindo, 3 anos depois, seria a mesma multidão que estaria gritando Barrabás. Porque simplesmente ouviu mais uma palavra. Não foi como Mateus, que estava ali aos pés e tinha o seu caderninho e a sua caneta na mão. Seu caderninho, o seu lápis, né? Na mão. De devocional, para anotar aquilo que Jesus, o Filho de Deus, estava falando com ele. Aí eu já deixo o meu adendo. Como está o seu caderno de devocional? Como está a sua vida de devocional? Você está aos pés de Jesus ou você tem sido multidão? Feita essa introdução, nós vamos então para o coração da mensagem de hoje, que é bem-aventurados. O Novo Testamento, e aqui eu vou fazer um contexto, e você vai entender o porquê que eu vou fazer esse contexto. O Novo Testamento, ele foi escrito no grego, diferente do Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico. A língua hebraica tinha uma língua irmã que era o aramaico, certo? O hebraico vem de... é a língua dos hebreus, né? E o aramaico é a língua de Arã, que vai ali para a região do povo da Babilônia, da Síria. Então nós temos os judeus e os hebreus, né, com a língua hebraica, e o judeu ele aprende o aramaico por conta do momento do exílio na Babilônia, né, que Jerusalém é destruída e eles vão lá para a Babilônia. Então nós temos o hebraico e o aramaico, e nós temos o novo, isso o hebraico, né, a escrita do Antigo Testamento, e a escrita do Novo Testamento era o grego, certo? O Novo Testamento foi todo escrito no grego. Porém, eu não sei se você lembra que eu disse para você que possivelmente Mateus tenha escrito o livro de Mateus no hebraico e depois ele mesmo traduziu para o grego. Por quê? O hebraico era a língua do povo judeu e muitos falavam também o aramaico, que era uma língua irmã. Para ficar mais fácil para você entender, era mais ou menos assim. O hebraico era como se fosse o português e o aramaico o espanhol, que dá para você entender, mesmo não sendo a sua língua original, você consegue entender algumas coisas, certo? Só que o grego era a língua, digamos que o inglês da época, que era aquilo que todo mundo sabia falar por conta da cultura helenística, que estava tomando conta da região. Então, Mateus, de forma muito sábia e muito inteligente, o que ele faz? Ele escreveu do hebraico, né, para que aqueles homens pudessem entender, mas depois ele traduziu para o grego, porque ele sabia que o evangelho dele iria se espalhar, né, por toda... Um cara visionário, sim ou não? Né? Falou, vou escrever também no grego, porque é a língua que todo mundo sabe ler. Pois bem, no grego, que é o que nós encontramos das traduções, né? Por exemplo, a nossa tradução NVT, a NVI, toda é traduzida do grego, né? Que é essa língua que era conhecida por todas ali. No grego, nós encontramos a palavra bem-aventurado com o termo Macários. A palavra Macários é a palavra do grego utilizada, que foi traduzida, né, para as nossas traduções como bem-aventurados ou felizes. Talvez na sua Bíblia está bem-aventurado, em algumas outras está felizes, certo? Tem alguém que está felizes aí? Alguma tradução? Né? Outros estão bem-aventurados, que é basicamente a mesma coisa, que foi traduzida da palavra Macários. De onde que vem essa palavra Macários? Né? Macários era uma palavra utilizada para aquilo que era dos deuses.
Sabe quando você come assim, uma comida muito gostosa, que você fala assim, nossa, isso aqui está parecendo um manjar dos deuses? Eles utilizavam um manjar dos macários, né? Era algo que era divino, certo? Então, o que Mateus está nos dizendo aqui? Mateus está nos dizendo que na fé cristã, a felicidade e o prazer é algo divino. Deus fez o prazer e a felicidade como algo para nossa imensa alegria. Deus criou o prazer, Deus criou a felicidade. Agora, o diabo, como um usurpador, o que ele faz todos os dias? Ele tenta perverter o prazer. É por isso que ele pega, por exemplo, o doce, o bolo de chocolate, o mousse de maracujá, a torta alemã, e tenta transformar aquele seu prazer na gula. Ele tenta transformar aquilo que Deus criou de bom num pecado. Ele pega a relação sexual que foi criada por Deus e tenta perverter o sexo com a pornografia, para trazer ao coração do homem a sensação de quê? De pesar naquele ato que era para ser prazeroso e que agora ele vai perverter, né? O diabo, ele pega o bem-estar social e tenta perverter isso, colocando no coração do homem que ele tem que ser rico, milionário, que ele tem que ganhar dinheiro, que ele tem que viver e comer do melhor, que ele tem que ter um carro de 300 mil, que ele tem que ter uma casa. Se o fulano tem uma casa de 1 milhão, ele também precisa ter. Se o fulano ganhou, né? Como é que é o nome lá? Se o influencer, né, falou na internet que ganhou o primeiro 1 milhão dele com 30 anos, a pessoa tem que ganhar, e o diabo coloca isso, fazendo com que aquilo que seria um prazer, a qualidade de vida, se torne o quê? Algo pesaroso, algo desgastante. E o diabo faz isso com a gula, com o sexo, com o bem-estar social, com tudo. Ele pega aquilo que é divino, aquilo que é felicidade para nós e perverte isso. Essa é a função do inimigo. Essa é a função do diabo. Agora, a palavra Macários era muito usada para se referir à cidade, à região de Chipre. Sabe por quê? A região de Chipre, naquela época, era a região mais divina, digamos. Era uma região que tinha as melhores terras para plantação, os melhores frutos. Era uma região rica em ouro, prata. Então, geralmente, quando as pessoas iam se referir, né, à região de Chipre, eles chamavam a região de Gemacários. Por que eles falavam isso? Gemacários. Porque eles diziam, olha, quem vive em Chipre não precisa sair de Chipre para ser feliz. Lá ele tem tudo que ele encontra para a felicidade dele. Mateus, ele está colocando a palavra Macários aqui na tradução do grego exatamente para nos mostrar que a felicidade não é algo que nós encontramos lá fora. A felicidade do crente, a felicidade do cristão, ela é algo interno. A felicidade do crente, ela é autossuficiente, ela é uma felicidade que vem de dentro. Você não precisa dos prazeres externos para alcançar a felicidade. O Macários diz isso, eu e você, a nossa alegria como cristãos, ela não depende do mundo, ela não depende do nosso sucesso profissional. A felicidade do cristão, ela não depende do seu casamento, a felicidade do cristão, ela não depende dos seus filhos, não depende dos seus pais, a felicidade do cristão, ela depende daquilo que está dentro dele, que é Cristo Jesus. Porque se você procura a felicidade no casamento, se você, se você achar que você vai ser plenamente feliz no seu casamento, se você achar que vai ser plenamente feliz quando você tiver seus filhos, você vai ser decepcionado. Porque filhos vão te decepcionar, seus pais vão te decepcionar, no seu casamento você vai ter problemas. Tudo isso será uma consequência da felicidade Macários que existe no seu interior. É muito profundo que Jesus vai começar a trabalhar aqui. É por isso que nós vamos gastar 1/5 para cada bem-aventurança. São 8 bem-aventuranças, a partir da próxima. Porque a profundidade disso aqui é muito grande. Todos nós
vivemos uma vida inteira procurando a felicidade lá fora, quando a felicidade está aqui dentro. Quando nós entendermos que o nosso casamento ou futuro casamento será abençoado a partir da minha felicidade conceitual, que é o meu relacionamento com Deus, que é a minha vida sadia, a minha alma sadia, aí sim eu vou entender que o meu casamento é uma consequência. Vou entender que os meus filhos serão uma consequência. Vou entender que o meu bem-estar financeiro será uma consequência. Quantas e quantas vezes nós somos corrompidos por conta do bem-estar financeiro? O Salomão diz isso, né, em Provérbios. Deus, não me faça pobre nem rico. Dê-me o suficiente para o meu sustento como o pão de cada dia. Porque no momento qual eu me tornar autossuficiente, eu posso correr o risco de dizer: quem é o Senhor? Este é o coração do homem, totalmente corrompido e que precisa entender que a felicidade dele não vem do carro de 300 mil reais, não vem da fortuna milionária que ele busca construir. A felicidade dele vem do seu próprio interior. Quem almeja isso vai deixar de ir para o céu? E aí eu respondi para o Juan: não vai. Vai estar lá no céu. Entretanto, nós sabemos que no céu existirão homens e homens. No céu existirão pastores como eu e existirão homens como Calvino. Existirão mártires como John Hus, que viveram uma vida piedosa. E eu acho que esse deve ser o nosso foco. Agora sim vem a parte mais importante da mensagem de hoje. E talvez aqui eu queria sim os seus 5 minutos de maior atenção. Não preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. Eu te mostrei aqui que Macários é a palavra traduzida do grego. Só que nós temos algo que é mais profundo. Se Mateus escreveu isso no grego para as pessoas lerem, Jesus, ele não, por mais que Jesus era poliglota, Jesus era inteligentão, Jesus não pregou no grego, porque haviam ali judeus. Qual foi a língua que Jesus pregou? Jesus pregou, possivelmente, 99,9%, no aramaico, que era a língua daqueles judeus daquela região e que tinham, possivelmente, parentes que tinham vindo da época do exílio na Babilônia. Então, era a língua daquele contexto. Sabe-se historicamente que era a língua do contexto ali da Judéia, de Samaria, de toda aquela região. Então, Jesus, quando pregou as bem-aventuranças, Jesus pregou em aramaico. Então, quando Jesus estava falando, Jesus não falou: macários serão os pobres, porque deles é o reino de Deus. Não. Aí eu falei: qual será a palavra que Jesus utilizou, Gabriel, quando Jesus estava pregando no aramaico? Aí vem o mais espetacular de tudo. Quando Jesus estava ali falando em aramaico, havia um termo, uma interjeição que era muito utilizada em aramaico para expressar a felicidade, que era uma interjeição que a sua forma, dita no aramaico é asher, tem mesmo que puxa tipo um asher da garganta, asher, que traduzida significa que feliz é. Eu poderia comparar esse asher como se fosse bom demais, nosso goiano, sabe? Bom demais. Nu, pega até o nu, bom demais, Eu não vou colocar o demais da conta não, porque é menorzinho, Quando falo nu, bom demais da conta, aí você sabe que o trem é bom, é pamonha, esses trem, Mas você pega tipo assim o nu, bom demais, sabe? Seria mais ou menos isso, essa interjeição que era tipo uma exclamação, sabe? Nu, bom demais, aí põe várias exclamações no final, era mais ou menos o asher, que era que feliz é. Você olhava para uma pessoa que estava comendo um bom prato de comida, que feliz é. Você olha para a pessoa que está comendo um bom prato de frango com piqui, bom demais. Seria mais ou menos esse termo que foi o termo que Jesus utilizou, asher,
que feliz é o pobre. E aí entra um contexto que John Stott nos ensina. John Stott ele fala que o Sermão do Monte é a contracultura do reino de Deus. É contracultura, porque você vai olhar assim, que feliz é o pobre. O que Jesus está falando? Aí nós vamos entender o porquê que Jesus está falando isso. Que feliz é o humilde, né? Que feliz é o necessitado. Jesus está falando exatamente isso. Ashré, que feliz é ser cristão. Que feliz é seguir os ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo, eles não nos limitam a esta existência. Os ensinamentos de Jesus Cristo se limitavam e Jesus, ele sempre foi enfático de que ele estava trazendo um novo reino. Então, os ensinamentos de Jesus, quando Jesus estava dizendo que feliz é este, que feliz é este homem, que feliz é esta mulher, porque ela não está vivendo baseado nesta felicidade terrena que é passageira, mas ela está vivendo uma felicidade que é eterna e que vem no futuro. E aí, o principal. A palavra, esse termo, ashré, ele vem de um radical que é muito conhecido também no aramaico, que é o ashur. Ashré e ashur. O ashur era muito colocado para se destacar a parte inferior, como os seus pés ou a sua caminhada. Então, quando se falava ashré, nossa, feliz é esse que está continuando o caminho dele. Ashré, feliz é esse que não parou de caminhar. Jesus estava querendo dizer exatamente isso. Ashré, feliz é aquele que continua a caminhar. Feliz é aquele que continua marchando. Em qual direção? Na direção do reino de Deus. Feliz é aquele que, mesmo diante da pobreza, continua caminhando em direção àquilo que foi prometido. Feliz é aquele que, mesmo diante do sofrimento, continua se aventurando diante daquilo que foi proposto para ele por Cristo Jesus. Ashré, feliz é aquele que não para diante das dificuldades. Feliz é aquele que mesmo dentro das circunstâncias mais difíceis da vida, feliz é aquele que mesmo sendo diagnosticado com uma doença mortal, feliz é aquele que mesmo no leito da morte, feliz é aquele que mesmo enfrentando doenças na família, feliz é aquele que mesmo passando por uma dificuldade tremenda financeira, continua a caminhar, continua a sua jornada, porque ele não está limitado na felicidade externa, ele está limitado na felicidade que vem de dentro, inside out, na felicidade que vem de dentro do coração, de dentro para fora, e essa felicidade só tem o cristão genuíno, só tem aqueles que são felizes, não por uma convicção externa, mas aqueles que são felizes, não pela condição atual do mundo, mas pela condição que Jesus um dia prometeu. Bem-aventurado. Ashré é aquele que continua caminhando, é aquele que vai dormir hoje orando em lágrimas, mas vai acordar amanhã disposto a trabalhar, vai acordar amanhã disposto a continuar prosseguindo. É aquele que vai deitar hoje na dor, mas vai acordar amanhã acreditando na felicidade que Deus um dia prometeu, que é a felicidade eterna. As bem-aventuranças não são visões idealizadas. As bem-aventuranças não se tratam de uma pregação superficial, jogada ao vento, idealizadas de um futuro qualquer, mas são verdadeiras exclamações triunfantes de uma alegria que é permanente, porque ela não é limitada às condições externas, mas ela está intrínseca, plantada dentro do coração de todo cristão. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa felicidade. Esse é o motivo que nos faz caminhar. Você pode agora começar a entender, e aí você vai começar a falar, então agora é por isso que Jesus está chamando de alegre o pobre. É por isso que Jesus vai chamar de alegre o humilde. É por isso que Jesus vai chamar de alegre o atribulado, o perseguido. Porque mesmo pobre, mesmo atribulado, mesmo doente, mesmo no sofrimento, ele continua sendo feliz,
porque a felicidade dele não depende daquilo que vem de fora. A felicidade dele vem de dentro, porque ela foi plantada por Cristo Jesus. Ela foi semeada desde a eternidade em nossos corações. Que essa seja a nossa alegria, que essa seja a nossa felicidade, que nós possamos, de fato, sermos bem-aventurados. Axé, Macários, que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito seja o nome do Senhor, Deus de toda glória, que nos sustenta em nossas fraquezas, que estende a sua mão poderosa no momento da nossa dor e na nossa aflição. Louvado seja o Senhor, que nos ensina a ser homens piedosos. Engrandecido seja o Deus Pai de toda glória, que nos sustenta nas nossas maiores aflições, que nos faz permanecer com integridade e com pureza de coração nos propósitos que Ele mesmo na eternidade nos planejou. Louvado seja o teu nome, Deus Todo-Poderoso, que nos abençoou com as bênçãos celestiais, que nos redimiu e que nos escolheu antes de nós sermos embrião, antes de sermos considerados almas viventes. Um dia nos separaste para o teu reino e nos tornastes bem-aventurados. É com a bem-aventurança em nosso coração que nós queremos caminhar de agora em diante, desse mês de maio até o mês de dezembro. Pois não sabemos quais são as dores, nem os sofrimentos e nem as tribulações que nos aguardam até lá. Mas sabemos que se a nossa alegria estiver independente daquilo que nos envolve, nós continuaremos a nossa marcha, nós continuaremos a nossa caminhada, continuaremos nos aventurando diante daquilo que nos foi proposto. Ensina-nos, ó Deus, debaixo da Tua graça, a termos um coração piedoso, a sermos homens e mulheres, ó Deus, humildes, ó Deus, que não estão interessados nas riquezas que este mundo proporciona, mas que estão completamente, ó Deus, fixados e vislumbrados com a glória que um dia o Senhor Jesus nos prometeu que há de vir. E que assim nós possamos continuar a nossa caminhada, que assim nós possamos continuar em marcha, prosseguindo, caminhando na direção daquilo que o Senhor nos prometeu. E sabemos, ó Deus, que mesmo quando as tempestades vierem, mesmo quando a tristeza nos afligir, mesmo quando a dor vier, nós continuaremos felizes, expressando o amor do Senhor em nosso coração e em nossos lábios, porque sabemos que a nossa vida, ó Deus, não se baseia naquilo que vem de fora, mas naquilo que um dia o Senhor plantou em nossos corações. Que assim seja, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, se cumpra em nossas vidas como bem-aventurados. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.